Apesar de ser um assunto amplamente abordado pelos meios de comunicação e nas salas de aula, a gestão de resíduos sólidos ainda está muito distante de promover o equilíbrio entre a necessidade da produção de resíduos e o seu impacto ambiental. O engenheiro ambiental tem um papel fundamental na redução dos danos ao meio ambiente. E é sobre esse assunto que falaremos agora no Espaço Acadêmico. A nossa convidada de hoje é professora do curso de Engenharia Ambiental, professora Maria Regina. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Fabiana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder discutir as questões ambientais nesse espaço acadêmico. Legal, com certeza. Professora, em 2010 foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Queria que a senhora nos explicasse no que consiste essa lei. Na realidade, o governo, numa tentativa de ajustar a questão ambiental no que se refere à produção e redução dos resíduos sólidos, implementou uma nova legislação que visa buscar o quê? Exatamente reduzir a produção de resíduos, não só em termos de resíduos domésticos, mas também em termos de resíduos industriais. O que essa lei estabelece? Estabelece que a gente deve procurar aproveitar os recursos naturais de uma forma mais ampla. Então, aquilo que não é utilizado na minha produção pode ser o recurso natural de uma outra cadeia econômica. Então, essa nova lei, ela estabelece exatamente um princípio que a gente chama de logística reversa, visando exatamente aproveitar os recursos naturais, os recursos energéticos no seu ótimo de energia e matéria. E algumas dessas ações já estão implementadas? Já podemos avaliar os resultados disso ou ainda não? Bom, como se trata de uma lei nova, existe um prazo para que os municípios implementem as suas ações. Ou seja, ao longo de 2010 para cá, o que a gente observa que está acontecendo? Os municípios, eles estão se organizando de forma que a gente tenha as ações estabelecidas adequadamente e possamos, então, atingir os objetivos estabelecidos por essa nova lei. Como que é o cenário hoje do Brasil na questão do tratamento dos resíduos sólidos? Apesar, né, da gente estar entre os países que vêm mais se desenvolvendo, a gente ainda tem que lidar com sérios problemas da disposição inadequada de resíduos. Em especial em regiões menos desenvolvidas do país, a gente ainda vê a presença de lixões, né, que é a disposição do resíduo sem tratamento nenhum no ambiente onde esse resíduo vai ser depositado. Aqui no Vale do Paraíba, em especial vou falar do município de São José dos Campos, a gente tem a estação de tratamento de resíduos sólidos, né, do próprio município, que está com a sua vida útil eu acredito que mais uns 4, 6 anos, mas é um dos municípios que está mais adiantado na implementação das estratégias dessa lei. E qual que é o principal problema? É na conscientização das pessoas, é na coleta, é no tratamento? O que a gente poderia dizer? Ou até mesmo na produção? Eu acredito e eu nunca confiro a responsabilidade a um setor só. Na realidade, é importante que os diferentes fragmentos da sociedade se responsabilizem pela geração de resíduos. Quando eu falo, por exemplo, do resíduo doméstico, é importante que a população entenda que não é simplesmente acondicionar o seu resíduo e colocar no portão que ela está se eximindo da responsabilidade sobre esse resíduo. A partir do momento que ela gera o resíduo, ela é responsável inclusive pela sua disposição final. Então, o quanto nós consumimos, quanto mais a gente consumir, mais a gente vai contribuir para a diminuição da vida útil do aterro sanitário. Tá? Então, nessa nova fase que o governo federal quer implementar, o que se estabelece é: devemos aproveitar os recursos em toda a sua totalidade. O que significa isso?
Com a logística reversa, eu vou implementar uma reciclagem mais efetiva e nessa reciclagem eu vou pegar aquele produto que eu entendo que não serve para a minha cadeia produtiva e passo a utilizá-lo em outro sistema produtivo, tá? Então, é uma ampliação da atividade econômica, inclusive. Professora, São José dos Campos é considerado um importante polo industrial e tecnológico. Isso certamente aumenta também o impacto ambiental, né? Sim, mas quando a gente fala de geração de resíduos, desde a década de 80, as grandes indústrias ou os empreendimentos industriais, eles já são obrigados a se responsabilizar pelo seu resíduo, pela destinação do seu resíduo. Então a gente tem inclusive aterros industriais no município que recebem esses resíduos que são de categoria não favorável à saúde, tá? Vou falar assim em função do quê? Porque em grande parte esses resíduos eles podem interferir na qualidade de vida quando a gente tem contaminação do solo. Adicionalmente é importante lembrar que a questão do Vale do Paraíba, por ser um vale, né, por estar entre duas cadeias de montanha, a gente tem um grande problema com a poluição ou com a emissão de particulados, né, na atmosfera. Esse é um tipo de resíduo que a gente tem o controle, que as indústrias têm o controle através das suas chaminés, de toda o controle e manutenção da sua estrutura, da sua cadeia produtiva. Então, eu posso dizer para você que os que menos prejudicam em termos da produção de resíduos sólidos são exatamente o aspecto industrial em função do quê? De já terem que arcar com a responsabilidade caso exista algum dano. Por exemplo, se a gente tiver uma contaminação em função de um derramamento de determinados produtos, a empresa ela é responsável e ela é autuada por isso. Quando a gente fala da produção do resíduo doméstico, como que eu vou contabilizar quem contribui mais ou menos pela redução da vida útil do aterro? Né? Eu coloco todo o meu resíduo num saco, no dispositivo, vai para o caminhão e isso vai para o aterro. A ideia dessa nova política é exatamente reduzir o consumo ou produção zero. Mas a gente sabe que produção zero é praticamente impossível. Mas como é possível reduzir e controlar esse consumo? A questão das embalagens também acho que a gente deve falar, né? Porque algumas empresas trabalham com embalagens ecológicas, mas elas têm também um custo muito alto, né, de produção. Sim, e aí o que acontece? Você, para minimizar as suas perdas, você acaba optando por outros tipos de embalagem. A ideia é ajustar exatamente essa questão da produção de resíduos e a questão da preocupação ambiental, ela deve vir acima do interesse econômico, apesar de que eles andam junto, né? Economia, ambiente, sociedade, a isso a gente estabelece os pilares da sustentabilidade. Mas no final das contas, às vezes aquilo que é mais caro, lá na frente vai me sair mais barato. Por quê? Porque no final das contas eu vou gastar menos com saúde. Menos em função, por exemplo, de água contaminada, de solo contaminado. A senhora acha que a educação ambiental está sendo bem trabalhada nas escolas, desde a educação infantil? Eu acredito que em determinados aspectos, sim, né? Porque a gente tem na formação do indivíduo, né, nas suas fases mais jovens, a gente insere, a gente tem conseguido perceber a inserção dos conceitos e da preocupação ambiental. Todavia, essa questão ambiental, ela é desvinculada dos aspectos políticos, dos aspectos econômicos, que são exatamente esses aspectos políticos e econômicos que lançam mão da utilização do ambiente. Né? Então, eu sei que o ambiente é importante e eu desvinculo quem é que vai usar. Então, lá na frente, quando o cidadão está formado, que ele tem ele vai exercer o seu direito de voto, de escolha de seu político, ele, muito provavelmente, ele não está chegando
né, com a conscientização de que a questão ambiental não é uma questão adjacente aos outros problemas. Ela é inerente a esses problemas, porque é do ambiente que a gente tira os recursos naturais. Tá? E não só quando eu penso na água como recurso natural, a gente fala porque a água é fundamental para todo e qualquer ser vivo. Mas se a gente for pensar, por exemplo, em termos de água para produção de energia ou de petróleo como recurso energético, sai da esfera ambiental e a gente vai exatamente para a esfera econômica. Professora, mas nós estamos bem atrasados em toda essa situação, na utilização desses recursos, não estamos? Eu acredito que a gente pode melhorar nesse quesito. Não sei se a gente pode dizer que está bastante atrasado, né? A gente já avançou tanto com ciência, tanto com pesquisa. Eu acho que precisamos avançar mais como ser humano mesmo, né? Eu até há um tempo atrás estava pensando, quando era criança, né? Nosso refrigerante, a gente usava o frasco retornável, né? E ao longo do tempo se substituiu isso, o frasco de vidro, né? A garrafa de vidro foi substituída pela PET. Hoje essas retornáveis estão voltando. Isso. Então, o que direcionou toda essa mudança? Né? Exatamente o aspecto econômico. Quando você ia ao supermercado, você ia à feira, você tinha a sacola, que hoje é a sacola retornável. Então, mudança de expectativas, mudança de ponto de vista, faz com que a gente tenha de novo essa preocupação com a questão ambiental. Eu entendo até que lá no passado não era nem tanto a questão ambiental que contava, mas sim a melhorias de qualidade de vida. O nosso assunto continua já, a gente vai fazer uma pequena pausa, não saia daí, o Espaço Acadêmico volta já. O programa Espaço Acadêmico já está de volta. Hoje nós estamos recebendo a professora do curso de Engenharia Ambiental, Maria Regina, e o tema é a gestão dos resíduos. Professora, nesse bloco eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre a reciclagem. Apesar de ser um assunto bem discutido, muito falado, a gente vê ainda nas pequenas atitudes que as pessoas ainda não fazem de maneira correta, até mesmo na questão da separação do lixo reciclável em casa, né? Muitas pessoas não lavam essas embalagens antes de colocar no lixo, colocam com restos de alimento. Isso é muito complicado, né? Na realidade, eu acho até que quando a gente fala que deve lavar, não é lavar propriamente dito. A gente deve remover o resíduo orgânico que está ali naquela embalagem. Porque aí vem o argumento, mas eu vou gastar mais água, né, em função de um resíduo para cuidar de lixo? Sim, nós vamos gastar um pouco de água, vamos remover, né? Você pega a sua caixinha de leite, tira a tampa, porque o material da caixa é diferente do material da tampa. Já tem 2 produtos de origem diferenciada. Passa uma aguinha e joga fora, sabe? Separa, joga fora não, separa adequadamente para que a coleta seletiva ela seja eficiente. E na estação de tratamento, então, a gente tenha o destino adequado de cada componente que foi separado. Tá? Existem alguns mitos e inclusive uma não compreensão correta de qual é o procedimento, né? E as pessoas, às vezes, elas não veem retorno daquela ação que elas estão executando. Sim. E aí acabam por abandonar essa estratégia de implementar efetivamente a reciclagem em função da não divulgação, por exemplo, do que é feito com esse material que é separado na sua própria casa. E aqui em São José, por exemplo, qual é o destino desse material? A gente tem na estação de tratamento ainda grandes... Eu pude fazer uma visita lá recentemente e ainda existe um grande problema na separação desse material,
tá? Ele acaba vindo contaminado, como você, né, você mesmo comentou com a gente, e acaba então dificultando o trabalho na própria separação. Então, nesse sentido, a gente vê que o trabalho na própria estação, ele acaba sendo prejudicado. A gente tem algumas cooperativas de catadores também aqui no município que fazem uso desse material reciclado, que na realidade eles vendem esse material para quem vai reintroduzi-lo novamente na cadeia produtiva. Tá? Então, a ideia dessa reciclagem é exatamente direcionar para um novo uso, que seria implementar efetivamente o que a lei estabelece, que é a logística reversa. Quando a gente fala de logística reversa, veja, a gente tem que estabelecer estudos e estratégias de aproveitamento desse resíduo. E aí entra, por exemplo, a função do engenheiro, né? Entendendo as necessidades e como que aquele determinado componente pode ser reinserido novamente na cadeia produtiva. E como que é o trabalho dele nesse sentido? A gente tem que o engenheiro, na realidade, ele é o quê? Um gestor. Ele consegue as estratégias, as diferentes estratégias ou as diferentes ações que ele pode adotar frente àquela questão que lhe é colocada. Então, por exemplo, quando eu falo de resíduos sólidos, o engenheiro ambiental e sanitarista, que agora, em termos do MEC, todo o curso é Engenharia Ambiental e Sanitária, visando exatamente o quê? Manter a qualidade ambiental. Então, ele vai reconhecer ações de degradação e como que ele pode estabelecer estratégias de recuperação frente aos diferentes impactos resultantes das ações. E é um trabalho feito em conjunto com outros profissionais também? Sim, porque na realidade a gente observa hoje que a exclusividade do saber, ela não permite que a gente resolva os problemas. Eu costumo dizer que o problema ambiental, ele é multidisciplinar, ele não tem uma única origem, né? Ele tem origem em vários pontos do nosso sistema. Então, o trabalho multidisciplinar numa equipe extremamente diversificada, ele se torna muito importante e eu posso dizer que é até bem mais efetivo quando ele se restringe a uma única área do saber. E os engenheiros, o curso de Engenharia Ambiental da Univap tem quanto tempo, professora? Ele teve a sua primeira turma ingressando em 2002, então são 11 anos. E esse profissional encontra possibilidades de trabalho aqui na nossa região? É uma área boa para eles? Olha, é uma grande área industrial, né? Então a gente tem a capacidade de absorver esses profissionais, não só como contratados das empresas, mas também como prestadores de serviço. Consultores, por consultores. Exemplo. A gente vê que um grande ramo, ou a grande potencial de atuação é na consultoria, tá? Porque existem todas aquelas questões de encargos sociais que isso encarece para a empresa. Para ela é muito mais rentável contratar um consultor, tá? E aí eu tenho, assim, posso relacionar para você uma série de ex-alunos que estão atuando nessa área de consultoria, mas também tem outros que estão exatamente trabalhando na indústria. E o trabalho de educação ambiental, ele também é uma atribuição do engenheiro ambiental, professora? Assim como a engenharia ambiental é multidisciplinar, a educação ambiental ela ultrapassa a área de formação. Ela não é uma cadeira específica de qualquer profissão. Em engenharia ambiental, a gente estabelece o seguinte: educação ambiental é uma estratégia que a gente usa para monitorar a qualidade das ações que a gente tomou. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala que tem que reciclar, vamos desenvolver um projeto de reciclagem, de coleta seletiva, quando o trabalho de conscientização que você faz com a sua comunidade, no seu conhecimento técnico de engenheiro, esse trabalho de conscientização é um trabalho de educação ambiental.
Então, é uma ciência que ela não tem fronteiras, tá? Então, mas o engenheiro ambiental, ele faz educação ambiental? Indiretamente ele faz. Por quê? Porque para que ele obtenha os seus resultados efetivamente, ele precisa que essas suas ações sejam entendidas como estratégias assertivas no problema que ele vai resolver, né? Então, existem as diferentes faces da educação ambiental, né, que a gente deve saber abordar. Inclusive, quando a gente fala de educação ambiental para o adulto, que é a real formação do cidadão. Professora, mas como atingir o adulto? Porque a criança, a gente faz todo aquele trabalho, né? Você faz trabalhinho prático, você consegue colocar na cabeça da criança, mas por que é tão difícil colocar na cabeça do adulto? Então, porque na realidade a educação ou a conscientização ambiental, ela tem que ser despertada, é um processo de conscientização mesmo, percepção. Então, eu acredito que você conheça aquele nosso projeto aqui da Univap, que é o de recuperação de áreas degradadas. Sim. A gente estabelece ações de engenharia ambiental, né, na recuperação dessa área, para recuperar solo, para recuperar a água, trazer de novo a questão da vegetação, e a gente usa essa trilha monitorar. Nós realizamos visita, né? Realizamos visita nessa área e existem pontos estratégicos dessa trilha, né? A gente mostra todas as ações de engenharia que são adotadas na área. E você nunca fez com a gente, né, a trilha. A gente completa não, a gente acompanhou algumas etapas, né? Algumas etapas. E nessa trilha tem momentos que a gente faz em sol pleno. E propositalmente vai chegar um momento que nós vamos passar no remanescente de Mata Atlântica. Então a gente sente a diferença, a percepção exatamente de que aquela sombra ela é boa. E aí a gente fala, da onde vem? Por quê? Nessa diferença. Aquela área que nós passamos primeiro é uma área degradada. A vegetação ainda não consegue fazer com que o ambiente retenha a umidade, que traga o frescor da sombra. E aí quando o nosso visitante, e aí essa trilha a gente faz com adultos, ele chega nesse ambiente de sombra, ele percebe a diferença que existe no ambiente natural para o ambiente modificado. Aí existe um ponto também muito interessante nessa trilha, que é exatamente quando a gente avista o município de São José dos Campos. E a gente percebe que sem a areia, a gente não teria o que a gente tem hoje, né? Atendido ao processo de urbanização. Então, a extração de areia é um mal necessário. Por quê? Porque nós dependemos disso. O nosso meio de vida está relacionado com isso. Nós precisamos da areia para a construção civil, em especial, né, nesse ponto que a gente aborda. Mas existem todos os outros aspectos relativos à questão da qualidade ambiental que a gente esquece quando a gente compra a nossa casa. Então, é uma forma de corresponsabilizar. E o mesmo eu posso te dizer que na história da gestão dos resíduos sólidos é a mesma coisa. Quando eu coloco minha sacolinha com o meu resíduo do lado de fora da minha casa, meu problema não acaba ali. Bom, já eu vou querer que a senhora deixe outras dicas, mas eu tenho certeza que muita gente ficou curiosa por conhecer mais esse projeto. Essas visitas são abertas também ao público? São. Se você tem interesse de conhecer a nossa área em recuperação, passa um e-mail para o mregina@univap.br e a gente agenda a sua visita. A gente tem certeza que você vai gostar muito. Que legal, professora. Com certeza já ficou aí uma ótima sugestão, né? Para quem deseja saber mais, se informar mais sobre esse assunto. Agora, no dia a dia, para a gente encerrar aqui, que ações que a gente precisa mudar no nosso dia a dia, professora? É trabalhar mais a questão da conscientização. Eu, em sala de aula, eu brinco muito com os alunos, em especial com o grupo feminino, porque eu digo, quem não gosta de um sapato novo, né?
E a gente gosta de ver vitrine, a gente gosta de adquirir, mas qual a necessidade tanta desse ter? Né? Na realidade, quando a gente fala do cidadão completo, ele é muito mais, ele pratica o ser muito mais do que ele pratica o ter. Na realidade, é importante que nas nossas ações do dia a dia, a gente, e a questão da redução do consumo se estabelece exatamente nisso. O que eu sou é mais importante do que eu tenho. Né? Eu trocar de celular a cada ano ou a cada semestre, o que isso contribui para aquilo que eu sou? Isso vai contribuir muito mais para aquilo que eu tenho. Então entra muito o aspecto humanístico da formação nossa enquanto cidadão. O que nós queremos para a nossa vida? O que nós queremos ser? Não, o que nós queremos ter não pode ser o nosso reflexo como pessoa. Então eu acredito que as ações mais de consumo em especial, mais conscientes, elas podem trazer uma melhor qualidade de vida para a gente, sim. Com certeza, é preciso mudar um pouco essa cultura, essa postura mesmo. Professora, o nosso tempo chegou ao fim, eu queria agradecer a sua presença aqui. Fabiana, eu fico até triste porque acabou, tá bom? A gente podia conversar muito mais. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar e mostrar para vocês e aprender também, né, com essa troca de ideia sobre as questões ambientais. E o Espaço Acadêmico de hoje chegou ao fim. A gente se encontra aqui na programação da TV Univap. Lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Até mais!